Bem-vindos ao canal Anatomia Descomplicada, e a nossa aula de hoje é a continuação das aulas do sistema nervoso. Já tem no canal aí o sistema nervoso central, vou deixar na descrição do vídeo, certo? Se você ainda não viu essa aula e quiser ver. Hoje nós vamos começar a esmiuçar um pouquinho o sistema nervoso periférico. Então o sistema nervoso periférico tem bastante coisa pra gente falar, então eu resolvi dividir em vários vídeos. Hoje falaremos apenas dos nervos cranianos, tá? Eu vou fazer um outro vídeo falando dos nervos espinhais, beleza? Eu sou a professora Liciane e se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, porque assim você recebe os vídeos em primeira mão. Mas para que você também receba, porque o YouTube te entregue, você precisa acionar o sininho. Então quando você apertar nesse sininho aqui, vai aparecer essa caixa de diálogo, onde vai pedir para você clicar ali para enviar todas as notificações do meu canal, certo? Clicou, o sininho ficou dessa forma, fique despreocupado que toda vez que eu postar vídeo você vai receber, certo? Vamos lá então. Primeiro, para a gente falar um pouquinho do sistema nervoso periférico, vamos remeter um pouquinho ao sistema nervoso central, bem superficialmente, tá? Então a gente sabe que o sistema nervoso central é o encéfalo e a medula espinhal, sendo que quem vai ser o nosso sistema nervoso periférico? Os nervos, tá? Então a gente sabe não, a gente vai começar a estudar agora, pera lá, Liciane. O sistema nervoso periférico ele é formado pelos nervos e pelos gânglios. Então hoje a gente vai falar dos cranianos, nervos cranianos, que como o nome dele diz, sai da região do crânio, tá? E os nervos espinhais que saem da região da medula espinhal. Então hoje estudaremos apenas o que tiver aqui na região do crânio, tá? Então bora lá. Mas antes, para que a gente dê continuidade, existem algumas coisas importantes da gente saber antes de chegar lá aos nervos cranianos. Alguma coisa que eu for falar aqui pode ser que você já saiba, né, o que é um nervo, o que tem dentro do nervo, quais são os tipos de nervos, mas quem está chegando agora ainda na anatomia não tem uma noção do que é um nervo e o que tem dentro dele. Então, os nervos a gente pode comparar a cabos elétricos. Então, esses fios que nós temos na rua e nos postes são muito parecidos com os nervos que nós temos no corpo humano. Então, vamos fazer aí uma comparação. O fio da rua, ele tem passando dentro dele eletricidade, certo? Então, dentro dele, nós temos mais fiozinhos passando ali por dentro, levando eletricidade. É exatamente isso que o nervo faz. Então, o nervo ele é uma capa protetora para os neurônios que estão passando ali dentro, levando e trazendo informações, certo? Então aqui eu tenho um nervo. Se a gente olhar ele, a questão anatômica dele, a gente vê que ele tem vários fascículos aqui e que dentro dele temos vários, ó. Aqui tô só puxando um neurônio, mas dentro de cada fascículo desse aqui eu tenho vários neurônios passando, tá? Então o nervo ele serve como uma capa protetora para esses meus neurônios que estão passando ali dentro. Então serve aí como um isolante para que essa eletricidade não entre em curto-circuito entre um neurônio e o outro que estão passando ali pelo corpo, tá? Então os nervos eles vão ficando cada vez mais finos conforme eles vão chegando em células menores, né? Em regiões mais distantes eles têm que ficar também cada vez menores. Então vamos lá. Então a gente já sabe que os nervos eles nada mais são do que neurônios passando ali dentro, né? E ele serve como uma capa protetora para esses neurônios que estão levando impulsos elétricos, tá? E aí, esses nervos fazem o que com esses neurônios ali? Como eu disse, levam e trazem informações. Então, eles transportam informações. Informações do que? Das regiões do corpo, né?
Então ele vai estar sempre levando e trazendo informação do seu corpo, tá? Então, ó, os nervos é uma maneira que nós temos de chegar nas periferias do nosso corpo, certo? Então ele captou a informação, ele vai vir até a medula, vai levar essa informação até o sistema nervoso central. O sistema nervoso central capta essa informação e devolve uma resposta. Então isso acontece o tempo inteiro, tá? Então o tempo inteiro os nossos nervos, né? Os neurônios, no caso, estão levando e trazendo informações do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico e vice-versa, tá? Importante, todos os nervos do sistema nervoso periférico que saem da medula espinhal, guardem bem isso, eles são todos nervos mistos, tá? Isso é regra. Então todo nervo que sair daqui, ó, quando a gente falar dos nervos espinhais, eu vou relembrar isso de novo. Então todos os neurônios que estão saindo por aqui são mistos. Ou seja, tem tanto fibras motoras quanto fibras sensitivas. Já na região do crânio, a gente vai observar aqui nos nervos cranianos que nós temos tanto fibras, nós temos tanto nervos motores quanto sensitivos quanto mistos, tá? Então quando a gente fala de misto, a gente sabe que é a mistura de motor com sensitivo. A gente sabe que tem os dois ali dentro daquele nervo passando, tá? Então vamos lá, para vocês entenderem melhor essa questão de nervo sensitivo, nervo motor e nervo misto. Então eu trouxe esse desenho aqui, né, que mostra essas características funcionais dos nervos cranianos, que eu disse para vocês. Ou esse nervo ele vai levar apenas informação sensitiva, ou esse nervo vai levar apenas informação motora, ou esse nervo ele vai levar informações mistas, tanto motora quanto sensitiva, tá? Então, por exemplo, eu tenho um sujeito ali que chegou perto do fogo. Então, pegou, vamos supor que ele encostou no fogo. E aí, o que vai acontecer? Eu vou levar uma informação sensitiva até o meu cérebro. Quem que levou essa informação sensitiva até o meu cérebro? Um neurônio sensitivo. Tá bom, o neurônio sensitivo levou a informação até o meu cérebro. Chegou no meu cérebro, ele vai processar uma informação, que no caso vai ser contrair a musculatura, né, para eu tirar minha mão do fogo. E aí, o que vai fazer? Vai voltar uma informação motora, tá? E aí eu vou afastar minha mão do fogo. Então, o nervo sensitivo levou a minha informação e o nervo motor trouxe informação, tá? Quando a gente fala de nervo, a gente tem que lembrar que o nervo é apenas a capinha protetora. O que está levando e trazendo informação é o neurônio que eu tenho ali dentro, tá? Se ele for sensitivo, ele vai estar seguindo esse caminho aqui, ó, até a medula e da medula até o sistema nervoso central, tá? E quando ele vai trazer uma resposta, ele vai trazer através de um nervo motor, onde eu tenho ali neurônios motores, tá? Então, isso aqui é regra. Se eu tenho um nervo sensitivo ou aferente, tá? Que está subindo, ele vai levar informações sensitivas. E o nervo motor, que é eferente ou eferente, tá? Ele vai me trazer informações motoras, certo? Então, o nervo motor, ele sempre vai levar informação ou para um músculo ou para uma glândula. Preste bastante atenção nisso que eu estou falando, porque nós vamos falar dos nervos cranianos e vocês vão ver bem isso que eu estou dizendo, tá? Então, o nervo sensitivo, vamos de novo, leva essa informação até lá e vou obter uma resposta através de um nervo motor, que vai levar essa resposta até um músculo ou uma glândula. Certo? E o nervo misto é aquele que eu tenho dentro dele tanto neurônios sensitivos quanto neurônios motores, tá? Então eu tenho nervo, aqui no caso do desenho aqui, tá mostrando os nervos espinhais, tá?
Porque os nervos espinhais, eles são tanto mistos, são tanto mistos não, eles são mistos, apenas mistos, porque ele vai ter tanto ali neurônios sensitivos quanto motores, tá? Agora nós vamos falar dos nervos cranianos propriamente ditos, que aí sim a gente vai ter nervos que são só sensitivos, nervos que são só motores e nervos que são mistos, tem tanto um quanto o outro. E aí vamos conhecer aí os nervos, vamos ver as disposições deles, tá? Então, para isso a gente precisa lembrar um pouquinho do sistema nervoso central aqui, o que ele é, né? Então nós temos o encéfalo, que é toda essa região aqui, e sabemos que o encéfalo é dividido em cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Ou seja, cérebro, tronco encefálico e o cerebelo, tá? E o cérebro ainda tem as suas subdivisões, assim como o tronco encefálico também tem. Então, no cérebro nós temos nessa região vermelha aqui o telencéfalo e a região verdinha o diencéfalo. Telencéfalo é o cérebro e o corpo caloso, e no diencéfalo aqui nós temos os tálamos, né? Então nós temos o tálamo propriamente dito, o hipotálamo, o epitálamo, o subtálamo, mas isso não vem ao caso agora, tá? Eu quero apenas que vocês saibam que o telencéfalo é esse aqui, o diencéfalo é esse, que juntando tudo isso aqui forma o nosso cérebro. Logo abaixo nós temos o tronco encefálico. Então a parte de cima aqui é o mesencéfalo, a do meio a ponte e abaixo o bulbo. E abaixo do bulbo aqui, ó, nesse pedacinho que nós estamos vendo aqui, cor de pele, é a medula espinhal, já começa a nossa medula, certo? E esse aqui que parece um mini cérebrozinho é o cerebelo. Então tudo isso aqui forma o nosso encéfalo. Então nós vamos observar que os nervos cranianos, como o nome dele diz, está na região do crânio. Porém não quer dizer que ele vai inervar apenas a região do crânio. Nós vamos ver que tem nervo que vai inervar também vísceras, vai inervar os órgãos do nosso corpo, tá? Mas grande parte deles inerva a região aqui craniana. Então vamos conhecê-los aqui. Primeiro, é importante vocês saberem que eles são conhecidos também como números romanos, tá? Então, quando você for estudar, estude o nome e estude também o número romano dele, tá? São 12 pares de nervos, então eu tenho 12 de cada lado, eu tenho 12 do lado direito, 12 do lado esquerdo. Vamos conhecer então eles aí. O que eu fiz aqui? Eu dividi bonitinho para vocês eles, coloquei a região que ele tá e o que ele é, se ele vai ser sensitivo, se ele vai ser motor ou se ele vai ser misto, tá? Então vamos lá, é fácil, muito fácil. A única coisa chata vai ser vocês decorarem a questão dos números romanos e dos nomezinhos, que alguns também são bem chatinhos, tá? Então vamos lá, ó. E eles estão dispostos da seguinte forma. Então a gente está vendo aqui uma vista inferior do encéfalo. E logo abaixo aqui nós temos já o primeiro par, que é o olfatório. Então o par número 1 é o olfatório. O par número 2 é o óptico. O 3, ó, sigam comigo, tá vendo? Tá na ordem. É o oculomotor. Depois nós temos o troclear, o trigêmeo, que é o maior dos nervos. Logo depois vem o abducente, que está aqui. O facial, que é o verdinho. O vestíbulo coclear, que é esse rosinha. O glossofaríngeo, o vago, o acessório e por último o hipoglosso, tá? Então eles estão numa ordem de anterior para posterior. Também é mais fácil de vocês estudarem se a gente tiver essa noção já, tá? Então vamos lá. O olfatório, eu não vou falar para vocês a anatomia profunda, tá? Da onde está saindo esses nervos e coisa e tal. Eu vou fazer bem superficial, porque o objetivo aqui é falar apenas da função de cada nervo, tá? Então, o olfatório, que está aqui, ó, ele é um nervo sensitivo
Esse C aqui é referente ao cérebro, então ele está na região do cérebro, no telencéfalo. Coloquei aqui, ó. Então a gente sabe que o cérebro é o telencéfalo e o diencéfalo. Então o olfatório, ele sai da região do telencéfalo, sai mais ou menos por aqui, ó. Tá? O próximo, que é o óptico, sai da região do diencéfalo, essa aqui, ó. Tá? Então, ó, logo abaixo, o diencéfalo e o telencéfalo. Então, esses são os únicos dois nervos que estão na região do cérebro. O restante, os outros 10 nervos, eles vão estar na região do tronco encefálico. Tá? Então, vamos continuar. Olfatório e óptico são sensitivos e estão na região do cérebro. Um no telencéfalo, o outro no diencéfalo. O óculomotor, o troclear, então o 3, o 4, o 5, ó, que é o trigêmeo, e o 6, perdão, cadê o 6? Aqui, não, mentira, gente, esquece. O óculomotor, vamos voltar. O óculomotor e o troclear, eles vão sair daqui da região do tronco encefálico já. Porém, do mesencéfalo. Então, nós temos um saindo daqui de cima, um saindo do diencéfalo e 2 saindo aqui do mesencéfalo. Então, sempre que vocês veem esse número M, número não, essa letra M é o mesencéfalo, tá? E o TE, tronco encefálico. Então, quando vocês forem anotar aí no caderno de vocês, se vocês acharem melhor, pode colocar por extenso isso, tá? Vindo para a região aqui, ó, da ponte, nós vamos ter mais 4 nervos. Aí sim, vamos continuar aí. Então, nós fomos até o número 4. Aí na região da ponte, nós vamos ter o número 5, o 6, o 7 e o 8. Então, quem é o 5? Trigêmeo. Depois do trigêmeo, o abducente, facial e vestíbulo coclear. Tá? Que é o rosinha aqui. Eu coloquei no verde, mas é o rosinha. Certo? E abaixo, no bulbo, nós vamos ter os outros 4, que vai ser o glossofaríngeo, o vago, o acessório e o hipoglosso. Tá? E aí já facilitei para vocês colocando um em cada coluna, né, de acordo com a fibra motora deles. E é isso que nós vamos falar daqui em diante, sobre cada um deles e o que eles são, se eles são motores, sensitivos ou mistos, tá? Então aqui foi só mesmo para vocês entenderem a disposição de cada um deles e aonde eles estão localizados ali no encéfalo. Então vamos começar. O primeiro par é o nervo olfatório. Ele é um nervo apenas sensitivo, tá? Então, se ele é um nervo sensitivo, a gente tem que imaginar que tem neurônios sensitivos e que vai apenas levar informações, tá? Sempre que ele for sensitivo, ele está levando informação apenas, tá? Então, ele é um nervo que está bem aqui na região da lâmina crivosa do osso etimoide. Ele atravessa essa lâmina crivosa e chega até o bulbo olfatório, tá? Lâmina crivosa do osso etimoide, se você não sabe ainda, ele é um acidente ósseo desse osso, tá? Então eu não vou entrar aqui em detalhes, eu só quero que vocês saibam que ele atravessa essa lâmina crivosa, certo? Qual que é a função dele? Levar sensações de cheiros, odores até o meu sistema nervoso central, tá? Juntamente com o nervo óptico, né, que a gente viu ali anteriormente, ele com o nervo óptico são os únicos que não vão até o tronco encefálico, não saem do tronco encefálico, né? Não tem essa ligação com o tronco encefálico, e sim com o cérebro, ou com o telencéfalo, ou com o diencéfalo, né? No caso aqui, o olfatório a gente viu que ele é do telencéfalo, certo? Então, nervo olfatório é um nervo sensitivo e que vai levar apenas informações de cheiros e odores. Ponto final. O nervo óptico, ele também é um nervo sensitivo, então ele apenas vai levar alguma informação, que no caso é a informação da visão, tá?
Então, quando a gente capta alguma informação, essa informação ela vai até a retina do nosso olho, aqui atrás, ó, do olho, tá? Nessa retina nós vamos ter cones e bastonetes. Então, os bastonetes são esses maiores aqui e os cones um pouquinho menor. Esses cones e bastonetes que estão presentes na retina, eles vão ser estimulados pela luz que é projetada, né, em objetos. E essa informação que vai ser captada vai ser levada até o lobo occipital. Lobo occipital, como a gente viu lá no sistema nervoso central, vou deixar na descrição do vídeo aqui também essa aula. Lá nós falamos sobre o lobo occipital, que é o lobo que é responsável por processar informações da visão, tá? Então, tudo que nós visualizamos vai até a retina, até esse cone, esse bastonete. Eles levam essa informação através do nervo óptico até o lobo occipital, para que a gente processe essa informação do que nós estamos vendo, né? Então, o lobo occipital ele processa, gerando resultados de cor, forma, tamanho, distância e noção de espaço daquilo que a gente está visualizando, tá? Então, o nervo óptico ele apenas vai levar essas informações da visão, certo? Então, aqui, ó, ele, ó, nervo óptico, ele vai até o olho, pode ver que ele vai até a região aqui da retina, ó. Então, toda informação que a retina captar e que for até esses cones e bastonetes, passa para esse nervo e esse nervo leva até o lobo occipital. Belezinha? Continuando. Par 3 é o nervo óculo-motor. Bom, o óculo-motor, junto com o troclear e o abducente, que nós já vamos falar, eles são responsáveis pela movimentação do olho. Então, olha quanta coisa nós vamos ter no olho. Nós vamos ter 4 nervos responsáveis por essa região. Um que vai ser sensitivo e 3 que serão motores, tá? Então, o óculo motor é o primeiro nervo motor dessa região. O sensitivo acabamos de falar, que era o óptico, tá? Então, óculo, a gente já imagina que tem a ver com o olho. E motor, porque ele é motor, tá? Então, sempre associem assim que fica mais fácil de vocês guardarem. É um nervo que está relacionado com o movimento dos olhos, como eu havia dito, né? Então, se ele é motor, ele está relacionado com músculos ou glândulas, no caso aqui, com os músculos, tá? Lembra que eu falei para vocês, guardem isso, que nervo motor, ele está relacionado com músculos e glândulas, tá? Então, aqui, esse nervo, ele está relacionado com 4, nós vamos ver que são 4 dos 6 músculos que nós temos nessa região ocular. Tá? Então, ele está relacionado com quem? Com o reto medial, com o reto superior, vamos começar de cima, com o reto superior, reto medial, reto inferior e oblíquo inferior. Então, ele está relacionado com esses 4 músculos, tá? E também auxilia na abertura e fechamento do esfíncter da pupila, né? Sabe quando a pupila ela abre? Assim, quando a gente está numa região muito clara, ela fecha, né? Ela diminui de tamanho. Quando a gente está numa região escura, ela aumenta o tamanho, tá? Então, o nervo óculo-motor é quem auxilia nessa abertura e fechamento do esfíncter da pupila, tá? Então, nós temos aqui o nervo óculo-motor, ó, inervando os músculos, esses que eu estou falando para vocês, esses 4, tá? Oblíquo inferior, reto medial e reto superior. Então, um nervo apenas motor, vai estar trazendo informações até o meu músculo do olho, tá? Próximo nervo é o nervo troclear, que também, juntamente com o óculo motor, está responsável pela movimentação do olho, tá? Só que ele vai inervar apenas um músculo, que é o oblíquo superior, que é esse aqui, ó. Certo? Então, se a gente observar a disposição dele aqui, ó, desse músculo, músculos contraem, certo? Então, se ele contrair, o que ele vai fazer? Ele vai rodar o olho em direção ao nariz. Então, sabe quando a gente deixa o olho meio torto? Então, ó, ele é um músculo que gira o olho em sentido ao nariz, né? Então, ele deixa o olhinho torto, quando a gente consegue colocar o olho torto assim, né, no sentido do nariz, indo em direção ao nariz,
tá? Então ele roda o olho para dentro. E como eu havia dito, o troclear junto com o óculo motor e o abducente inervam os músculos do olho. Só que no caso desse daqui, do troclear, apenas inerva o oblíquo superior, tá? Então a gente pode até observar que ele está saindo lá do tronco encefálico e indo até o oblíquo superior. Então, função dele, movimentação do olho. No caso, ele vai rodar o olho para dentro. O nervo trigêmeo, ele é o maior dos nervos cranianos, como eu já havia dito anteriormente, tá? Ele é um nervo misto. Então, se ele é misto, ele vai ter tanto fibras motoras quanto fibras sensitivas. Então, ele vai fazer as duas coisas. Ele vai levar uma informação e vai trazer uma resposta, tá? Porém, o predomínio desse nervo é ter mais a função sensitiva, tá? O predomínio é da sensitiva e não tanto da motora. A fibra motora desse nervo, então primeiro vamos lá, ele é dividido em 3 partes, ó. Ele tem 3 ramos, na verdade, né? Ele tem um ramo que vai para a parte superior, outra para a parte média e outra para a parte inferior. Então nós temos o nervo oftálmico, que inerva essa região, o nervo maxilar, que inerva essa região amarelinha, e o nervo mandibular, que inerva essa região aqui mandibular, tá? A região que está em azul aqui, certo? Então, ó, as fibras motoras estão relacionadas com os músculos da mastigação. Então, quais são os músculos da mastigação? Nós temos o pterigóide, o masseter, o temporal. Então, se você está interessado em saber quais são esses músculos, eu também tenho um vídeo aqui no canal que mostra os músculos da cabeça. Vou deixar também na descrição do vídeo para você ir lá estudar, tá? Esses músculos. Então, a parte motora dele, desse nervo, está relacionado com a mastigação, com os músculos da mastigação, que são esses 3 que eu falei para vocês, tá? Então, a parte motora vai para esses músculos. E a parte sensitiva vai levar as sensações da região da face. Então, cada nervo desse daqui vai levar uma sensação de uma região da face aqui, certo? Ou seja, vai levar a sensação dos olhos, das glândulas lacrimais, da pálpebra, dos dentes, gengivas, lábios, palato, pele da face e couro cabeludo, tá? Então, toda e qualquer informação dessas regiões vai ser levada através do nervo trigêmeo até o sistema nervoso central, tá? Só que cada ramo aqui vai levar de alguma região. Por exemplo, se eu tiver algum problema na minha... Isso aqui é bom para quem for dentista, né? A parte odontológica. A parte superior aqui dos dentes, né? Que é o maxilar, é o nervo com o ramo maxilar do nervo trigêmeo que vai levar essa informação. Já da parte mandibular é o ramo mandibular que leva essa informação, tá? Então o nervo trigêmeo é um nervo bem importante para quem faz odontologia, né? Tá estudando e sabendo bem dele. Eu pretendo até futuramente fazer um vídeo apenas falando do nervo trigêmeo para ajudar o pessoal da odontologia a entender bem esse nervo, tá? Então, resumidamente, o trigêmeo ele tem essas duas funções, tanto mista quanto motora. A motora está relacionada com os músculos da mastigação e a sensitiva por levar sensações dessas regiões todas que eu falei para vocês: pálpebras, dentes, gengivas, lábios, tá? E lembrando que o tri quer dizer 3, tá? Gêmeos, porque eles são iguais. Então são 3 gêmeos aí que se dividem, vai cada um para uma região, formando 3 ramos, que é o oftálmico, o maxilar e o mandibular, tá? O sexto par é o nervo abducente, que juntamente, olha aqui o olhinho de novo, com o troclear e o óculo motor, também é apenas motor. E também tem a função de movimentação dos olhos, tá? Ele está relacionado com o ajustamento do foco e da luz,
né, daquilo que a gente visualiza, tá? Então, na verdade, assim, ele movimenta os olhos de acordo com o foco e a luz, auxiliando, ajustando foco e luz, tá? E ele inerva apenas um músculo, que no caso é o reto lateral. Então, pronto, falamos de todos aqui, tá? O reto lateral, ele é inervado pelo abducente, o oblíquo superior pelo troclear e o reto superior, o medial, o inferior e o oblíquo pelo óculo motor. Pronto, acabou. Agora nós temos encerramos os 3 nervos que estão inervando toda essa musculatura aqui do olho, tá? Só que, qual é a função do reto lateral? O reto lateral, então é só a gente observar, igual esse aqui de cima. Se ele contrair, o que ele vai fazer? Ele vai girar o olho para a lateral. Então, sabe aquelas pessoas que tem o olho para fora, assim, olhando? A gente costuma brincar, né? Um olho no gato, outro no peixe. Um olha para frente, outro olha para a região lateral. Então, essa região, a pessoa que tem o olho assim virado para a região lateral, ela tem certamente um problema nesse nervo abducente, tá? Então, o reto lateral, nesse nervo não, perdão, nessa musculatura do reto lateral. E também no nervo, não deixa de ser, né? Então, associado ao óculo motor e ao troclear, eles juntos fazem a movimentação do globo ocular, tá? Só que cada um tem a sua função ali na questão muscular, né? Um roda lateralmente, outro roda medialmente, e os outros fazem outras funções, que nós já vimos, certo? 7º par é o nervo facial. Então, ele também é um nervo misto, então vai ter tanto fibras motoras quanto fibras sensitivas. A fibra motora dele, como eu já havia dito, que eu sempre vou frisar para vocês, que motor vai levar informações para músculos e glândulas. Aqui é bem característico porque ele acaba levando para os dois, tá? Então, o nervo facial, ele fornece impulsos relacionados com a expressão facial. Então, toda a expressão facial que nós fazemos, né, de careta, essas coisas, é o nervo facial que vai até essa musculatura da mímica facial, tá? E também, quando nós precisamos liberar lágrimas e liberar salivas, é o nervo facial quem faz, tá? Então, vem uma resposta motora até essas glândulas lacrimais e salivares, e elas liberam tanto a lágrima quanto a saliva, tá? E a fibra sensitiva desse nervo facial é responsável pelo paladar, pela gustação, tá? Pelos gostinhos ali do paladar, tá? 8º nervo é o nervo vestíbulo coclear. Também é um nervo que nós vamos dividir aqui o nome do meio, ó. Vestíbulo coclear. Então, ele é um nervo sensitivo apenas, que a parte vestibular dele está relacionada com o equilíbrio corporal e a parte coclear com a audição. Então, a gente observa aqui, ó, a cóclea. Então, primeiro, o nervo vestíbulo coclear está na região do ouvido, tá? Ele inerva a região auditiva. Então, nós temos ali dentro, ó, aqui nós temos o tímpano, passou o tímpano, nós temos os ossículos do ouvido, né? O martelo, a bigorna e o estribo. E logo atrás deles aqui, ó, nós temos a cóclea e o labirinto. Lembrando que o labirinto, se você conhece alguém que tenha labirintite, ele tem problema aqui na questão do labirinto. Então, nós temos um líquido aqui que, conforme a movimentação dele, ele acaba fazendo com que a pessoa perca um pouco do equilíbrio dela, tá? Corporal. E a cóclea está relacionada com a questão auditiva, dos sons. Então, nós temos o nervo coclear, ó, que se divide em 2 ramos, em nervo vestibular e nervo coclear, por isso que é vestíbulo coclear, sendo que o nervo vestibular vai até a região aqui do labirinto e o nervo coclear vai até a cóclea. Ou seja, o nervo vestibular é relacionado com o equilíbrio corporal e o coclear
com a audição, tá? Então, o nervo vestíbulo coclear, ele tem dois ramos, que é o nervo vestibular e o nervo coclear. E cada um se direciona para uma região aqui, ou para o labirinto, ou para a cóclea, levando uma determinada função, tá? Então, essa daqui vai levar informações da audição e essa daqui informações de equilíbrio corporal, tá? Então, apenas sensitivo, vão apenas levar informações. O nono par é o glossofaríngeo, então também podemos dividi-lo aqui. Glosso, sempre que vocês ouvirem essa palavra glosso, está relacionado com língua. E faríngeo, dá para lembrar da faringe, né? Então ele é um nervo que a gente já sabe que está nessa região, na região da língua e da faringe. É um nervo misto. Então as fibras sensitivas dele está relacionado com o paladar e a sensibilidade do terço posterior da língua. Então, o que é o terço posterior da língua? É essa parte aqui. Então nós temos uma língua aqui, onde eu divido. Tá difícil, hein? Aonde está demonstrando aqui que cada região da língua é responsável por uma sensação, né? Então aqui a ponta da língua pelo doce, a lateralzinha aqui indo para posterior salgado, depois o ácido ou azedo e no fundo da língua aqui o amargo, tá? Então, no caso aqui do glossofaríngeo, ele inerva esse terço posterior da língua, certo? E a parte motora dele, o que faz? Leva impulsos até as glândulas salivares e os músculos faríngeos. Então, vai levar uma resposta para as glândulas salivares e para os músculos faríngeos, tá? Que são músculos bem importantes na questão da deglutição, certo? Então, esse nervo está envolvido nas funções de degustação, né, e deglutição. Então, na degustação é a questão da parte sensitiva e deglutição da motora, tá? Motora, de novo, motora por quê? Porque nós temos músculos na região da faringe e nós temos também as glândulas na região aqui da boca, né? E como eu já havia dito, vou cansar vocês de tanto vocês ouvirem isso. O motor leva informações para músculos e glândulas. Então, no caso aqui, a parte motora dele está levando informação para as glândulas salivares e para os músculos faríngeos, para que aconteça a deglutição, né? E juntamente a saliva faz com que haja a digestão também, né? E a parte sensitiva está para o paladar e para essa sensibilidade do terço posterior da língua, né? Que a gente sente a questão do amargo, tá? Junto com o nervo facial e vago, o nervo glossofaríngeo está relacionado com a sensibilidade gustativa e de vísceras. Então a gente vai ver que tem mais nervos que estão auxiliando nessa questão de levar a sensação da gustação, tá? Do sabor. Então, nono par, glossofaríngeo, ele é misto. Décimo par é o nervo vago, que também é misto, né? Esse é aquele nervo que eu falei para vocês que não fica só na região do crânio, ele vai até as vísceras, né, até os nossos órgãos. Ele também é conhecido como nervo pneumogástrico e ele está relacionado com os batimentos cardíacos, funcionamento dos pulmões, sistema digestório, fala e deglutição, tá? Então, ele está bem ali colocado na região torácica, na região abdominal e também tem a parte do crânio também, onde ele tem a sua relação ali com a fala e deglutição. Além disso, o nervo vago vai dividir algumas das suas funções com o nervo glossofaríngeo, especialmente na região do pescoço, onde ele vai ser responsável pela sensação da gustação, como a gente já havia dito, né? Que não é só o glossofaríngeo que é responsável pela gustação, o nervo vago também.
Só que o nervo vago ele está mais relacionado com o ácido aqui, ó, com o azedo, tá? E o glossofaríngeo, como eu já havia dito, com o sabor amargo. Então, esse nervo ele inerva faringe, laringe, coração e outros órgãos que nós temos aqui na região do tórax e abdômen, tá? Então, misto esse nervo vai levar tanto informações sensitivas quanto motoras de todos esses locais que eu falei para vocês. Então é dessa forma, gente, peraí, deixa eu voltar um pouquinho aqui no nervo vago. É dessa forma que o nosso sistema nervoso central consegue saber o que está acontecendo nos órgãos dessas regiões, né? Quando a gente tem alguma descompensação nesses órgãos, a informação é levada através do nervo vago até o sistema nervoso central, tá? 11º é o nervo acessório. Ele é um nervo apenas motor, então ele apenas leva informações até os músculos, né, ou glândulas, no caso aqui aos músculos. Então ele é um nervo que é motor e que vai enviar mensagem para os ombros, pescoço, faringe, laringe e palato mole. Se você não sabe o que é palato mole, é só você colocar a língua no céu da boca e escorregar ela para o fundo. Então no começo do céu da boca é duro, né? Então esse é o palato duro. Chegando mais no final a gente sente que tem uma parte molinha. Esse é o palato mole, tá? Então o nervo acessório ele vai até essas regiões, nos ombros, pescoço, faringe, laringe e palato mole, tá? E quando eu falei dele lá na divisão total lá das características funcionais lá no começo, eu falei para vocês, eu acho, não sei, mas se eu não falei, vou falar agora. Ele é um nervo que vai sair lá do bulbo, né, do tronco encefálico, mas ele não tem os seus núcleos apenas ali. Ele tem raminhos que vão também para a medula espinhal, tá? Para a parte cervical da medula espinhal. Então, com isso, ele acaba inervando. Ele manda fibras motoras para os músculos trapézio, que é esse aqui de trás, e para o esternocleidomastoide, tá? Então ele vai mandar fibras motoras para esses músculos, tanto o trapézio quanto o esternocleidomastoide. Se tiver algum dano neste nervo, a gente vai ter perda de força na movimentação de rotação da cabeça, elevação de ombro. Então, qualquer dano nesse músculo, a gente tem problema nessa questão de rotação e elevação aqui. Elevação de ombro e rotação de cabeça, tá? Lembrando também que ele inerva também faringe, laringe e palato mole, tá? Não esqueça. E para acabarmos, nós temos o hipoglosso, que também é um nervo motor, só que ele é o principal nervo que inerva a língua. Ele é responsável pelos músculos da língua, né, pelo movimento dos músculos da língua, faringe e laringe. Então, músculos da língua, faringe, que está aqui nessa região, e laringe. Ou seja, a função desse nervo está relacionada para deglutição e fonação. Então, se vai até a laringe, tem as cordas vocais ali, tem a questão da fonação, né? A questão da faringe aqui é a deglutição, juntamente com a língua, tá? Então o nervo hipoglosso ele sai do crânio e vai até os músculos intrínsecos da língua e extrínsecos da língua, tanto intrínseco quanto extrínseco. O que é um músculo intrínseco? É aquele músculo que está originário de dentro da língua, ele está dentro da língua. E os extrínsecos são aqueles que vêm de fora da língua, mas que chegam até a língua. Tá? Eles vêm de fora, têm origem lá fora, mas se conectam com a língua, diferente dos intrínsecos, in dentro, ex fora, tá? Então fica fácil de vocês lembrarem dessa forma, que um músculo intrínseco está dentro da língua, então ele é originário da língua, origina dali, e o extrínseco está fora e ele vem de outra parte do corpo até ali, tá?
E dessa forma, pessoal, terminamos os nossos nervos cranianos. Aguardem que em breve estará no canal os nervos espinhais, vamos falar também só deles. Se esse vídeo te ajudou, né, a clarear muita coisa aí, deixa o seu like, porque dando seu like você ajuda muito o nosso canal a crescer. E eu também fico sabendo que você gostou demais desse vídeo, que ele te ajudou de alguma forma. Deixe seu comentário aí se você tiver ideia, alguma dúvida ainda de alguma coisa, ou se quiser me dar sugestões de outros vídeos, tá? Ou dizer o que você achou desse vídeo também. Inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito e esse vídeo te ajudou bastante, você gostou da forma como ele foi feito. Siga-me no Facebook e Instagram. Nós temos lá também a página que também chama-se Anatomia Descomplicada. E compartilhe, gente. Compartilhe esse vídeo, porque compartilhando você ajuda demais também o canal a crescer. E aí a nossa família só tende a aumentar. Certo? Então aguardem os nervos espinhais, que logo logo estará aí no canal. Depende de quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que ele já esteja. Tá? E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.